Olá, você está no programa Direito e Globalização e pode ser assistido pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, um tema oculto na sociedade, é sobre a mulher encarcerada. Para falar sobre esse tema, eu estou contando com a presença da doutora Eleonora Rangel Nassif, que é diretora do IBCCRIM. E a convidada de hoje é a doutora Sônia Drigo, que é advogada criminalista, ex-presidente do ITTC, Instituto de Terra, Trabalho e Cidadania, e integrante do grupo de estudos sobre mulheres encarceradas. Seja bem-vinda, Eleonora, mais uma vez recebê-la aqui, me ajudando, dividindo a mesa. Eu que agradeço, Martim, é um prazer e uma alegria estar aqui novamente com você e com a nossa convidada de hoje. E eu vou pedir que você apresente melhor, que eu só falei o currículo, se você for falar o currículo é bastante extenso, então eu gostaria que falasse da pessoa que você conhece. A doutora Sônia Drigo, que hoje nos honra com a sua presença aqui no programa Direito e Globalização, é uma mulher exemplar, uma cidadã exemplar e uma advogada criminalista que é inspiração para toda uma geração, inclusive para a minha. Então eu quero dizer que é uma alegria tê-la aqui hoje conosco, Sônia, e seja muitíssimo bem-vinda. Para começar, Martim, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, porque quando nós pesquisamos a seu respeito na internet e nos eventos nos quais você já participou, sempre tem advogada de direitos humanos. O que é isso, Sônia? O que é ser uma advogada de direitos humanos? Para os estudantes que nos assistem, como um estudante que está lá na faculdade, que não tem essa matéria vinculada aos direitos humanos, pode se engajar nessa militância? Eu acho que não existe um advogado ou advogado de direitos humanos. Eu acho que existe um sentimento de defesa dos direitos das pessoas. É o interesse pelo ser humano. Eu me formei em 1975, com especialidade em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, na Universidade de São Paulo. Sempre fui criminalista, sempre na área penal desde o segundo ano da faculdade. Mas em 1997, com um grupo de amigos... 1977? 97, eu descobri a questão da mulher encarcerada. Que para mim... é uma questão oculta isso. Sim. E em 1997 era muito mais oculta. Então, acompanhando uma comissão da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, havia uma denúncia sobre tortura na penitenciária feminina do Tatuapé. Ela foi fechada em 2005. E com esse grupo que me conhecia do tempo da faculdade, pastoral carcerária, nós fomos para dentro desta penitenciária e descobrimos a questão da mulher. Descobrimos o absurdo que era o tratamento dado às mulheres presas em São Paulo. E de 97, que foi a constituição do ITTC exatamente para este propósito, para trabalhar com as mulheres presas, que é o que acontece quase que exclusivamente até hoje com o Instituto, eu me deparei com uma situação e me indignei com isso tudo. Então não existe um advogado formado em direitos humanos, infelizmente, porque a minha geração nem Constituição existia, nem lei de execução penal havia. Estudava direito pelo Código Civil. Exato. Então, a gente estudava direito romano, era um distanciamento muito grande da realidade. Eu me lembro, já que estamos falando de coisas assim, eu sou formado um pouco depois, mas eu me lembro que as minhas aulas de direito civil eram dadas lendo o código. O professor ia lá, lia o artigo tal. Eu achava a coisa mais desinteressante do mundo. E era muito desinteressante e para ser penalista, ser advogada criminal, era uma situação eram pouquíssimas as mulheres. E mesmo na época da casa de detenção, eu mocinha, havia sempre a sala dos advogados na casa de detenção, para quem conheceu, era lá no fundo, era no pavilhão 2. Então eu contava os portões que iam fechando atrás de mim para eu voltar e saber quantos portões faltavam para eu sair. O diretor era o Luizão naquela época. Então, é toda uma formação que a gente tem, mas que, na verdade, o que vem primeiro é o sentimento de defesa de direitos. É isso que eu não abro mão. E quando conheci a situação da mulher encarcerada, como a gente não pode fazer tudo, né, a gente escolheu defender os direitos das mulheres presas. Eu só queria dar um lembrete a quem está nos seguindo, está chegando agora, que nós estamos ao vivo e querendo fazer sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Doutora Sônia, a senhora falou da trajetória sua, muito bonita, inclusive, fiquei muito comovido.
as pessoas ter ao lado de uma pessoa com sensibilidade e compreender o drama do outro, né? Isso é se doar, né? Porque é uma vida isso, né? Não é um momento, né? Depois de Não jantar, tem hora. não tem hora e as coisas vão acontecendo. Agora a senhora tocou assim, a senhora pegou um tema, vamos dizer, oculto ou escondido da sociedade, que é a mulher encarcerada. Quem é essa mulher, quem são, né, no plural, essas mulheres encarceradas? Como elas chegam a isso? É um perfil que nessa trajetória toda nós entendemos que o perfil da mulher presa em São Paulo é o perfil da mulher presa no Brasil e no mundo todo. Reflete. No Brasil só muda o sotaque, né? Você só tem isso. Mas os dramas são Os parecidos? dramas são os mesmos. Elas são jovens, elas têm entre 18, a maioria, né, são 60%, entre 18 e 29 anos. A maioria, grande maioria tem filhos, a grande maioria tem baixa escolaridade e falta atividades profissionais estáveis. E ela vem sempre com uma situação de grande necessidade de ter um retorno financeiro muito rápido. Por isso que, enquanto os homens cometem mais homicídios ou crimes contra o patrimônio, as mulheres cometem mais tráfico de drogas, exatamente porque elas são presas quase sempre também dentro de casa ou na entrada das unidades prisionais, levando drogas para os seus companheiros que estão lá dentro. Então, ela está sempre vinculada aos sentimentos, né? Seja com os filhos ou para a manutenção daquele vínculo com o companheiro ou com o outro familiar que está lá dentro. Mas, enfim, é isso. Nós temos jovens presas, um número muito grande com gestações na adolescência e que há uma sucessão assim de erros, vínculos assim truncados. Então você vai pegar o RG, só tem a declaração do nome da mãe. Aí o filho também só tem o nome da mãe declarado. Por quê? Porque você não tem a presença do homem na responsabilidade da manutenção da guarda daquelas crianças. Então, o primeiro vínculo que ela rompe quando ela é presa é exatamente na criação dos seus filhos. Aí, E em geral, quem fica com essas crianças? A mãe dela. A mãe dela? Ou a vizinha. É sempre outra mulher que substitui aquela mulher que foi presa. E há casos que essas crianças não ficam abandonadas na rua ou recolhidas pelo Estado? A gente tem um problema que é um dos mais graves no Brasil, é a falta de dados fiéis, oficiais. Hoje nós trabalhamos ainda com dados do último lançamento do Departamento Penitenciário DEPEN, foi novembro de 2015, trabalhando em cima de dados de junho de 2014. Só que este relatório do DEPEN, ele não te mostra as mães, o número de filhos, os filhos que estão dentro das unidades prisionais, quantas crianças foram amamentadas ou não foram amamentadas. Esses dados nós sabemos no dia a dia, na prática, através da militância da pastoral carcerária, que é, na verdade, a instituição, a entidade que mais conhece sobre o sistema prisional, muito mais do que qualquer autoridade do executivo ou do judiciário, né? Então, as informações que nos chegam é que estas crianças são tratadas por outras mulheres e já tivemos muito mais casos de adoções sem que a mãe ou o pai preso soubessem, porque as crianças são mandadas para abrigos. Muitas mães são presas na porta na entrada das cadeias com crianças pequenas que naquele mesmo momento são mandadas para abrigos, sem fazer qualquer contato com o seu familiar, exatamente pela falta de vinculação dos dados que ela tem com o interesse da e polícia. Uma vez nesses abrigos, as crianças tendem a ter uma dificuldade, a família deve ter uma dificuldade enorme de encontrar essas crianças. Não só de encontrar, como de você manter esses vínculos. Por quê? Porque você tem... Lei não falta no Brasil. Não falta. Regras não faltam. Não. Tratados internacionais não faltam. Eu acho que até tem demais. No Brasil se faz lei para cumprir outra lei. A gente tem muito isso até na questão prisional, é lei estadual para cumprir lei federal. É um absurdo muito grande. Então, você tem um estatuto da criança e do adolescente, você tem as regras mínimas para o tratamento da criança e tudo, que diz, você não pode separar. Você tem que facilitar, você tem que proporcionar o encontro desta criança com o pai ou com a mãe. Só que a unidade prisional, ela não faz este encontro. Não tem dinheiro para levar a criança, não tem transporte, não incentiva também a vinda das crianças para dentro da penitenciária, né, para conhecer. É só você passar na frente de uma penitenciária feminina, você vai ver um número reduzido
de familiares e que, na sua grande maioria, são outras mulheres que vão visitar as mulheres. Agora, as portas das cadeias masculinas é uma fila imensa de mulheres visitando. Levando comida. Sexo, frango e tudo mais. Exatamente. E em relação a essa questão dos filhos, houve uma lei o ano passado que alterou o ECA. Você podia falar um pouquinho sobre essa lei? Essa lei é recente, é de março agora. É de 2016? 2016. Ela faz uma alteração no ECA que foi uma das bandeiras do nosso trabalho, porque do ITTC, em 1997, em 2001, nós nos encontramos com a doutora Kenarik Bujukian, que é da Associação Juízes para a Democracia, doutora Maico, doutora Heidi Cerneca, da Pastoral, e aí vimos que sozinhas nós tentávamos fazer esse trabalho e que juntas nós poderíamos conseguir muito mais. E este grupo de estudos de trabalho Mulheres Encarceradas, são várias entidades, inclusive o IBCCRIM participa também desde da sua formação no estudo dessas matérias. E através de seminários, de audiências públicas, agora esta lei 13.257, ela altera o ECA e introduz a obrigatoriedade de incluir informações sobre filhos nos autos de flagrante e nos interrogatórios, que era sempre, nós dizemos, como que o juiz não pergunta para aquela mãe se ela tem filhos. Por que o delegado, no momento de fazer o auto de prisão em flagrante, ele não pede informações sobre a vida daquela pessoa? Porque naquele momento você pode acionar o serviço social, porque, para mim, um número muito grande de prisões, até de crimes de bagatela, de insignificância, são problemas sociais e não problemas criminais ou policiais. Eu vou ter que interromper por aqui, chamar um intervalo e voltamos já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje falando sobre mulheres encarceradas. Eu estou recebendo a doutora Sônia Drigo. A doutora Sônia Drigo é especialista nesse tema e dedica a sua vida a isso. Ao meu lado, doutora Eleonora, representando o IBCCRIM, nos ajudando. Com você. Eu quero mais uma vez agradecer a presença da nossa convidada, ainda mais no mês da mulher,
né, que vale sempre a pena lembrar essa Isso questão é das mulheres presas, que são mulheres. Né? No Dia Internacional da Mulher, eu entrei no site da SAP, da Secretaria da Administração Penitenciária, e havia no site da SAP uma grande homenagem às mulheres funcionárias da SAP. Mas em nenhum momento foram citadas as mulheres encarceradas, que estão sob a custódia da SAP. Então aqui eu acho que é uma homenagem a todas as mulheres, as que estão dentro das grades e fora das grades. E a presença da doutora Sônia Drigo enfatiza e reitera essa homenagem. Em relação às mulheres presas, eu gostaria de saber, ainda pegando o gancho do último bloco, Sônia, em relação aos filhos, já ocorre ou ocorria um problema dos filhos passarem por processo de adoção na vara de família e os juízes não saberem que a mãe estava presa e darem a mãe como abandonando os filhos? Você tem notícia disso? Sim, isso aconteceu muito mais do que acontece hoje, mas continua acontecendo, que é uma grande infelicidade para todos, até para essas próximas gerações que esses filhos vão fazer parte. Lá em 1997, encontramos várias mães que tinham perdido a guarda porque os seus processinhos, as suas intimações estavam dentro dos arquivos e nunca tinham chegado a elas. Então, não cumpriam prazos porque elas não sabiam o que estava acontecendo fora. Então, isso é que chamou a atenção e disse, não, as varas de família precisam fazer uma pesquisa maior, precisam jogar nos seus sistemas para saber onde está esse pai, onde está essa mãe que não demonstrou dentro do prazo legal interesse em saber ou se defender ou defender o direito à guarda daquela criança. E isso foi feito dentro por um grupo de juízes dizendo, não, vamos tentar. Não havia uma norma específica, mas para mim não precisa de lei para você saber que precisa estender mais a sua pesquisa, mas como a mulher presa não interessa, não tem para quem reclamar, ninguém vai saber, então se fazia pro forma o prazo, o cumprimento de prazo. Então, recentemente ainda descobrimos que em Brasília houve um caso assim e que está se buscando mais provas até para levar isso para as cortes internacionais. Agora, esta lei que faz alteração do ECA, que traz a mulher no momento da sua prisão ou no momento do seu interrogatório, ela vai declarar o número de filhos, a idade dos filhos, onde estão, com quem estão. Então, a obrigação do Poder Judiciário, do Poder Executivo, é dar seguimento e fazer com que as exceções fiquem neste nível de exceção, né? E não simplesmente de supressão de direito. A senhora falou tocou em vários temas importantes nessa resposta, e uma delas foi a questão do denúncia a cortes internacionais, levar esse caso a cortes internacionais, que eu suponho uma delas deva ser a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso. Agora, eu tenho acompanhado, também milito nessa área, que o Brasil é renitente, ou seja, não cumpre decisão internacional. Não cumpre. Não cumpriu a decisão do caso Araguaia, que é a mais conhecida, cumpriu Maria da Penha, com algumas reservas, né? A senhora até fez assim, né? Mas com algumas reservas. Eu queria que a senhora comentasse isso. A senhora, assim, esse profundo desprezo que o país possui pelo o Estado, não é o país, é o Estado. Nós temos um exemplo recentíssimo e que expressa muito bem esse seu questionamento, as regras de Bangkok. Uhum. As regras de Bangkok é um ordenamento onde se colocou o tratamento da mulher presa, quer dizer, é o tratamento do homem preso também, sem qualquer viés de preconceito, mas respeitando as especificidades da mulher. Do gênero, né? Estas regras de Bangkok, elas datam de 2010, né? Só que elas vieram, o Brasil é signatário, CNJ fez seminário, todo mundo conversou sobre as regras de Bangkok. Elas foram traduzidas agora. O lançamento do presidente do CNJ lançou dia 8 de março. Eu acho que eles não têm mais nada para comemorar. Por quê? De 2010, anunciar uma tradução das regras de Bangkok em 2016 é porque isso não foi cumprido até agora. Não, nem deram bola para isso. E a Pastoral Carcerária e o ITTC tinham feito uma tradução que era reconhecida assim. Não era reconhecida porque não era oficial. Então a gente dizia, mas tem as regras de Bangkok? Mas você tem em espanhol, você tem em inglês. E dia 8 de março, o ministro Lewandowski fez uma cerimônia para lançar em português, está no site do CNJ, as regras de Bangkok,
em português. Quer dizer, então, a nossa esperança é que daqui para frente não se possa nem mais alegar ignorância daquilo que o Brasil é signatário. E este grupo de estudos que eu participo, em 2007, pegou a questão da mulher presa, porque não conseguíamos avançar aqui no Brasil, e fizemos uma denúncia sobre a situação da mulher presa de todos os estados, né, e levamos à corte. O Brasil... Corte Interamericana. Isso. Aqui o Brasil, em geral, não dava atenção para os nossos questionamentos. 2007. Fomos para fora e denunciamos. O Brasil mandou 5 representantes para dizer que não era bem assim ou que ia modificar. Aí é que vem um grande grupo interministerial, a partir de 2008, aonde alguns compromissos foram colocados para este enfrentamento, um mapeamento foi feito, mas depois desta denúncia fora. E estamos hoje num outro ponto exatamente de levar novos casos, porque os retrocessos são muito grandes. Agora, é impressionante, as entidades e as pessoas envolvidas com esses processos internacionais têm uma queixa recorrente da agressividade e do pouco respeito com que é tratada essas questões pela AGU ou pelos representantes diplomáticos do Brasil nas cortes internacionais. É impressionante como o Brasil debate esse tema num nível de muita agressão, num nível de polemização, ao invés de compreender que é uma obrigação internacional. Então, eu, por exemplo, tive a resposta de um caso meu recentemente, que o governo fala, eu falo A, o governo fala outra coisa, eu estou falando de uma coisa, fala de outra, até parece copiar, colar errado. Mas é por isso que você tem uma deturpação que eu acho que é dos dados, né? Você não sabe o número certo de presos que nós temos no Brasil. Então, a gente... 600 mil, no geral? Pode ser, mas eu acho que é muito mais. Ninguém sabe. Então, você tem 8% desses 600 mil de mulheres presas. São Paulo tem 40% dessa população prisional. São Paulo é o estado que menos informação presta. A senhora já foi muito rápido. 8% de 600 mil dá 48 mil. 48 mil. Então, no Brasil. 40. No Brasil. E São Paulo tem... e São Paulo tem 40% dessa população. Idade, sim, que dá é uns muito. 20 mil. Isso, é bastante. E nós temos ainda, na questão da mulher presa, nós não temos só a Secretaria da Administração Penitenciária cuidando de mulheres. Ainda há mulheres presas sob a custódia da Secretaria de Segurança Pública. Isso que eu ia te perguntar. Que são as cadeias públicas. Ainda tem, então? Ainda muita tem. mulher. Tem várias cadeias públicas, aonde você vai no site de informações do DEPEN, e São Paulo diz assim, número de vagas na Secretaria de Segurança Pública, 0. Número de mulheres, 2.000. Então, estão aonde? E cadeia pública não tem espaço para amamentar, não tem exame médico, não tem estudo, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque esses números da Secretaria de Segurança Pública não aparecem. Eles não são trazidos. Então, você não tem progressão de pena, o que... Na administração penitenciária, você tem uma organização, uma visibilidade maior desses dados. Na Secretaria de Segurança Pública não tem. Nós fizemos vários pedidos em audiência pública na Assembleia Legislativa. A Segurança Pública era a última a aparecer. Não quer aparecer nem na questão da educação, que é obrigação. Porque lá em 2006, a promessa, quando se criou o Carandiru feminino, hoje em dia chamado, que é a Penitenciária Feminina de Santana, era exatamente que acabar com as cadeias públicas para as mulheres. Mas então isso não aconteceu. Não acabou, mudou de endereço, porque nós fizemos uma campanha tão grande para o fechamento do Dakar 4, que era feminina, a cadeia pública de Pinheiros. Eles fecharam a feminina do Tatuapé, que é essa das denúncias todas de tortura, porque o Tatuapé, as mulheres estavam instaladas numa unidade ex-FEBEM que não servia para mais ninguém botar as mulheres lá. Isso é recorrente. As mulheres vão para edifícios que não servem para os homens. E aí eles instalam novas penitenciárias femininas. O que era cadeia passa uma unidade e assim vai pegando os restos que tem. Na verdade, havia aqui em São Paulo um programa de inauguração de 8 penitenciárias dentro de moldes melhores, mais adequados às mulheres, mas 2 foram instaladas. Nós estamos chegando quase ao final desse bloco. Tem uma pergunta da Sônia, Sônia da Penha, bem-vinda, Sônia. E ela fala o seguinte: parabéns pelo tema do programa de hoje. Obrigado. Realmente pertinente e meio oculto da sociedade. Ela tem razão. Que bom. Que bom. E ela diz o seguinte: houve um caso no Pará de uma garota de 15 anos que ficou por 26 dias presa em cela masculina, com cerca de 30 homens, na delegacia de polícia de Abaetetuba. Isso, no interior do Pará, em 2007. Isso mesmo. Ela pede à senhora comentasse esse caso comentasse esse caso e sobre a punição, da eventual punição da juíza, porque foi tão branda. Sônia, esse caso de Abaetetuba, quando eu tomei conhecimento, eu pensei que eu já tivesse visto tudo de errado, tudo de absurdo,
tudo impossível de um ser humano. Nesse momento, toda infâmia, né? De toda infâmia. Eu tive muita vergonha de pertencer a essa sociedade que pratica esse tipo de aberração. Esta menina era colocada numa cela com outros homens para ser usada por estes outros homens como uma forma de disciplina. Enquanto eles abusavam desta garota, a disciplina era mantida no lugar onde ela estava. E aí vinham as mulheres no dia de visita, que eu acho que era na quinta-feira. O que mais me assustou nisso é que ela estava lá presa, acho que era a tentativa de furto de um celular, uma menor dentro de uma carceragem masculina, né? E que a juíza, a juíza era uma mulher que cuidava do processo dela, a presidente do Tribunal de Justiça naquela época também era uma mulher. A governadora mulher. A governadora mulher. Foi de uma aberração, eu não sei, parece que essa menina depois foi colocada num programa de atendimento, mas tudo que foi passado, essa menina não tem, ela tem que ter uma força muito grande para superar tudo o que aconteceu, e eu acho que as penalidades administrativas que foram aplicadas a presidente do tribunal, ao delegado, sei lá, nunca vai sanar o grande mal que fizeram a ela e aos familiares dela e a todos nós que assistimos isso, envergonhados de saber que uma vida destruída, que aconteceu. Isso não há reparo, né? É impressionante como o Estado brasileiro, isso, e não importa, o Pará, por exemplo, é o estado onde morre mais advogado de direitos humanos, a taxa de homicídio é muito alta lá no Pará, problema de terra, problema fundiário, o Pará é um faroeste, ali a coisa mais próxima ao faroeste é ali, porque lá não existe o império da lei, lá não existe isso. E é impressionante. É que muita coisa nem chega para nós, nem chega para nós. Você vai ver no estado do Maranhão, ele dá lá como o menor número de presos. Não, é porque não está informatizado ou não está alimentado aquele banco de dados. Ou às vezes solta o preso para roubar e prende de volta. Sim. É inacreditável. Você vê, eu não sei se foi em Rondônia, Roraima, uma moça que fazia limpeza num departamento de polícia federal, ela comeu um bombom da mesa do delegado. E ela foi autuada em flagrante por furto qualificado, porque ele estava filmando e viu que ela comeu o bombom. Então, se você tem esse tipo de situação e que, às vezes, você tem que denunciar, você tem que trazer isso a público, porque as pessoas que praticam esse tipo de atitude, de superpoder, têm que ficar envergonhadas de fazer isso, tem que mudar a sua atitude. A gente é responsável por aquilo que se faz e pelo exemplo que se dá. Então, você não pode ofender a dignidade de uma pessoa por um ato que ela cometeu, certo ou errado. Eu vou interromper por aqui, voltamos no terceiro bloco do programa, Direito e Globalização. Continue conosco. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje falando sobre mulheres encarceradas. Nossa convidada de hoje é a doutora Sônia Adrigo, que é especialista no tema. Dividindo a mesa comigo, doutora Sônia Nassif. Sônia Nassif, não. Já adotei a Eleonora. Eleonora Nassif, desculpe, eu agora me confundi. Tem uma pergunta aqui, é do Jaime Jardim Bonfilholi. Ele pergunta o seguinte: qual é a sua avaliação sobre o atual nível das agentes ou agentes penitenciários que trabalham nas penitenciárias femininas paulistas? Lembrando que São Paulo é o estado mais progressista, mais rico do país. A gente pode falar sobre os agentes penitenciários no geral. Eu acho que merecem muito mais atenção, né, do governo, a carreira. Por quê? Porque nós precisamos de agentes vocacionados para aquela função que vai exercer, nós precisamos ter o número certo de pessoas para trabalhar nas unidades prisionais, nós precisamos ter, inclusive, um acompanhamento psicológico destas pessoas que sofrem uma pressão muito grande. É uma violência muito grande, né? É uma violência e a estrutura é pífia, a estrutura é nenhuma, é muita improvisação. Né? É que nós não temos tempo aqui para dizer, mas eu fui durante 3 anos, eu fui membro do Conselho da Comunidade da Vara das Execuções e coordenadora do grupo que fazia penitenciária feminina de São Paulo, que é o Carandiru de Mulheres. E nem alvará aquilo tinha, nem dos bombeiros, nem nada. É uma grande improvisação e aí você vê que não só Deus, mas todos os santos são brasileiros, porque 2.700 mulheres, como é que vivem naquela situação. No caso que ele fala, as agentes penitenciárias, vamos tratar das mulheres. São mulheres que também têm problemas com os filhos, problemas para chegar no trabalho. E eu escutei de muitas que dizem, mas por que presa tem que ter 3, 4 refeições e nós temos que trabalhar tanto? Então, não existe uma remuneração à altura dos agentes e das agentes penitenciárias. Não existe um número correto, adequado, de mulheres trabalhando dentro das unidades femininas. Então, existem muitas alas que são totalmente sem acompanhamento de agentes, ou são agentes que têm 20 e poucos anos, que ficam com aquela argola cheia de chaves de cadeado, ainda nesse nível, não é nada... Medievalismo. Medievalismo, eu sempre fiquei pensando, né? Eu falei, se alguém grita fogo, se tiver realmente, como já teve incêndios em cela e tudo, como é que você vai saber qual é a chavinha daquele argolão que você tem que abrir para proteger? Um monte de gambiarra, de eletricidade, sem nenhum controle daquilo. Então, eu acho que estas pessoas deveriam ser muito mais valorizadas do que são, deveriam ganhar muito mais do que ganham, pela importância do trabalho que fazem, porque entre nós e as presas e os presos tem os agentes. E muita coisa acontece e deixa de acontecer por conta dos agentes, né? Até porque existem os poderes paralelos, né, dominando e criando exclusividade, né, dentro das unidades. Então, essa unidade é deste tal poder paralelo, esta outra é deste outro. Então, a pessoa que entra pela primeira vez, eu não sei como é que se sorteia, se vai aumentar este grupo ou se vai aumentar o outro grupo. É uma coisa que eu sempre me perguntei. Agora, a senhora tocou num ponto essencial aí, que hoje no estado de São Paulo nós temos 20 mil presas, mais ou menos, né? Porque tudo sempre é no mais ou menos. Tudo. Cumprimento de lei é mais ou menos, números são mais ou menos. A lei pegou, a lei não pegou. Temos 2.700 mulheres que a senhora falou. Isso, na unidade da como Santana. É que vive, como é que consegue, no mais ou menos, conviver e não explodir aquilo? Porque você está submetido a condições precárias. No de mulheres eu posso te dizer. No de mulheres. No de mulheres é zero rebelião. Por quê? Porque a mulher que entra, ela fica esperando o tempo passar para sair e voltar para a sua família. Muitas visitas, eu ia sempre com grupos até de estagiários de direito, e a gente perguntava, o que você mais quer? Qual é o seu primeiro desejo? Eu quero voltar para perto dos meus filhos, eu quero voltar para a minha família. Você podia ir com uma informação de processo e tudo. Aquilo é bom, mas não é tão bom quanto voltar para a família. Então, é por isso que elas são mais
dóceis, vamos chamar, ou mais responsáveis, ou mais resistentes a esses maus tratos, a essa situação que é mais dura, porque as unidades femininas, elas não têm assim, o cumprimento das regras ou do conforto que tem o masculino. O masculino sempre tem oficina de trabalho, sempre tem uma atividade de esporte. Por quê? Porque a atividade, porque se vier uma rebelião, sempre existe um acordo. A mulher, como ela é menos violenta, ou quase nada violenta, então é sempre deixada para o final. E me permite... Não se faz, não se dá atenção àquele ser humano que está lá dentro e que vai sair. E eu queria só fazer um complemento, no seguinte sentido, pelo fato das mulheres não fazerem rebelião, elas se tornam, e que bom, né? Mas enfim, elas acabam se tornando invisíveis efetivamente, como você bem falou ao início, e por isso a importância desse tipo de programa, com convidadas deste viés, porque dar voz a essas mulheres de uma forma pacífica, como está sendo feito aqui hoje, é algo maravilhoso. Então, essas mulheres conseguem se tornar visíveis através das palavras e da experiência de advogadas militantes como a doutora Sônia, e não através de violência. Então, é importante abrir esse espaço sempre. E eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui falando, de ter esse espaço. Porque as pessoas às vezes conhecem, uma pessoa foi presa ou deixou de ser presa. A gente não pode olhar uma pessoa que foi presa ou que cumpriu a sua pena com um preconceito. A gente não sabe, não conhece a vida daquela pessoa. Eu não conheço ninguém nesta minha trajetória que tenha levantado um dia, hoje eu vou matar alguém, eu vou cometer um crime. Não é isso. Tem toda uma história por trás, tem toda uma necessidade por trás. Às vezes tem patologias por trás, tem dependências químicas por trás. Então, você precisa olhar como um ser humano que precisa de atenção. Daí que toda pessoa presa precisaria ter um atendimento de psicólogos, de assistentes sociais, porque se a gente quiser que ela saia de lá resolvida para viver bem em sociedade, com as regras que nós temos que dar condições para ela. E como é hoje essa questão do tratamento psicológico? Existe psicoterapia, algum tipo de tratamento psicológico para essas mulheres? Que deprimem, enfim? Não, a depressão, tem umas que já vêm com a depressão e outras que adquirem a depressão lá dentro. E tem o problema também da tensão pré-menstrual, você tem o problema da abstinência, né, de drogas, você tem a questão porque droga sabe-se que existe dentro das unidades prisionais. Eu tenho conhecimento disso, que quem não era dependente passa a ser dependente. Porque lá dentro existe o comércio, né? Por mais que exista também, que é um outro ponto, Eleonora, e você sabe disso, a questão da prática da revista vexatória. Tem lei estadual, tem projeto de lei federal, pode ter tudo. Mas a pessoa que pratica isso, a invasão no corpo da outra pessoa, no momento que ela vai fazer a revista, né, é para manter as pessoas fora, é para manter um distanciamento. E quando você vai ver o que entrou de droga, o que entrou de arma, de chip de celular, não podia ter sido introduzido no corpo de uma mulher. Não entra pela porta. Não é. É muita ingenuidade. Nós temos que enfrentar esse problema, este comércio interno que tem, para poder distanciar a responsabilidade A senhora delas. me permita uma observação, não sou eu o entrevistado, mas só uma observação, e depois tem uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte: hoje o Estado de São Paulo tem 200 mil presos, poderia dizer isso? 40, no total, no total, homens e mulheres. 25 mil presos. Não mulheres só, estou falando. Não, todos. Não, mais de 25 no mil. geral, Não. sim. São 40% de 600. 4 Então. vezes 6... Mais, 250. 250, 250, olha só, dizem que quem faz direito não gosta de contas. É isso que eu estou falando, sabe? Tô falando, mas como é que pode? Eu estou meio aqui perdido. Bom, mas não é isso. É tudo isso. Isso é um grande negócio. Você ter 250 mil, isso representa 250 mil refeições, 3 vezes ao dia. E isso gira um dinheiro, uma corrupção muito grande. Existe também uma ausência do Estado lá dentro, onde o fornecimento de material de higiene, de roupas... Basta ver aquelas famílias que ficam na porta dos Recentemente, eu soube que existe até uma venda express de uniformes. Tá?
transferindo para os familiares aonde comprar, que eles já mandam por SEDEX. É um grande absurdo ainda penalizar a família com a obrigação de comprar roupas para o preso, sendo que a obrigação é do Estado. Olha, nós temos aqui 3 perguntas. Eu vou tentar fazer as 3 ou 4 perguntas aqui. É a Pamela da Lapa, ela pergunta, vamos responder rapidamente. A senhora teria informação se existe algum órgão de governo que ampare e oriente os filhos menores cujos pais cumprem pena no sistema prisional de São Paulo? Eu desconheço que seja específico para isso, a não ser esses grupos como Pastoral Carcerária, que sempre tem a questão do preso, do idoso, da saúde, mas específica para esse, não tem. Doutora, que chegou ao meu conhecimento, não tem. Uma pergunta, o Carlos da Bela Vista faz 2 perguntas, uma para a senhora, outra para a doutora Eleonora. Existe algum trabalho voluntariado para detentos como atividades artesanais, música, dança, essas coisas? Existe esse trabalho até por uma necessidade de ocupar aquela pessoa e de facilitar a obtenção da remissão. Porque antes, a remissão mesmo inicial eram 3 dias trabalhados, abonavam um dia Só que mulher nunca trabalhava, porque não tinha oficinas de trabalho. Então passaram a admitir que o artesanato, o crochê, o trabalho feito dentro das celas também poderia ser admitido no desconto de 3 por 1 e depois veio o estudo. O Carlos da Bela Vista pergunta para você, Leonora. O IBCCRIM faz alguma assessoria jurídica nas penitenciárias? Não, o IBCCRIM não tem esse papel, mas o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, eu sou membro também do IDDD, faz esse trabalho. Eu já participei de alguns mutirões. E só complementando a pergunta anterior, a OAB também, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, a Adriana Nunes e a Fabiana Zanataviana, tem um projeto na Penitenciária Feminina da Capital que elas têm levado de forma voluntária professores de yoga, de meditação, de dança e tal. Então tem movimentado a penitenciária nesse aspecto, mas é um trabalho pontual, até concorreu ao Prêmio Novari, etc. Então, mas esse é o problema, aquilo que a gente faz voluntariamente que acaba tirando do Estado a obrigação de fazer, ou de dar resposta, mas a gente não consegue deixar de fazer também. Claro. Eu entendo isso. Na verdade é o seguinte, a pessoa vive o dilema, né? Ela vive o dilema de se indignar com a situação e acaba e o Estado confortavelmente se senta na cadeira e deixa a pessoa fazer aquilo que seria primariamente sua obrigação. É isso que eu fiz na defesa. Isso que eu fiz na defesa das mulheres presas por tentativa de furto de comida ou de shampoo, o que fosse. Por quê? Porque não se fazia nem dentro da assistência judiciária e depois da Defensoria Pública. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no 4º e último bloco. Continue conosco que o papo está muito interessante. Com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O Programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, no quarto e último bloco. Lembrando você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Hoje estamos aqui, nessa rodada, com o IBCCrim, com a doutora Eleonora Nassif. Doutora Eleonora Nassif, além de uma grande amiga, é diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E estamos recebendo a doutora Sônia Drigo. Doutora Sônia é advogada especializada em empresas. Em empresas. Em empresas. Ou nas presas. Bom, voltando um tema, a senhora é muito conhecida no meio, não há como se negar isso, positivamente, né? E há um trabalho que eu gostaria que a doutora Eleonora fizesse a pergunta, situasse sobre a Maria, a questão da Maria. Pois é, a doutora Sônia Drigo, ela atuou em um caso muito famoso, que ficou famoso aqui no Brasil, da Maria. E eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores a respeito desse caso, que é um caso emblemático sobre a questão do princípio da insignificância. O caso da Maria, ela foi presa por tentativa de furto de um shampoo e um condicionador, foi presa na cadeia pública de Pinheiros, era o antigo Dakar 4, ele foi fechado também em 2005. E lá dentro ela sofreu tortura e perdeu a visão. Ela tem transtornos mentais, ela tem um déficit de inteligência, enfim. E ela fazia muito, sem os remédios dela, ela se movimentava muito na cela comum que estava. Então tiraram ela e puseram numa cela com pessoas, com outras mulheres com problemas psiquiátricos, o que era chamado ali pelos diretores de isolamento conjunto, esperando que abrisse uma vaga para ela ser encaminhada para um tratamento. E nisso ela apanhava um cabo de vassoura de presas, segundo ela, a mando de carcereiros. E isso foi em agosto de 2004 que ela foi presa, foi para o fórum e ela não teve condições de participar de uma audiência. Eu não conhecia o caso durante o processo. No final do ano, de dezembro, virando para janeiro de 2005, a pastoral carcerária me trouxe o caso, dizendo que estava impossível de dar sequência, porque a família estava desesperada, porque ela estava num estado deplorável. Eu entrei na defesa dela, foi muito difícil entrar até ser aceita, porque ela era defendida pela Procuradoria da Assistência Judiciária, PAJ. enfim, a PAJ. Enfim, eu precisei ir ao STJ conseguir a liberdade dela, né? Uma liberdade, primeiro, provisória, para depois eles anularem todo o processo dela, quer dizer, ela perdeu o olho quando não deveria, ela ficou presa quando deveria, ela ficou distante dos filhos quando não deveria, porque o processo dela era nulo, porque R$24, considerado insignificante, o furto não existiu. E o problema psiquiátrico dela piorou muito depois de lá. Você vê isso acontecer em 2004, agora recentemente, os dois acusados de participarem ou por omissão da tortura dela acabaram de ser absolvidos e estamos recorrendo porque não concordamos. Você tem uma lei de tortura no Brasil que também não é aplicada. Você vai procurar jurisprudência, você não encontra. Então nós temos, no caso da Maria, de tão emblemático, que deu inclusive ao documentário Bagatela, né, um documentário premiado pela TV Cultura, que conta a história da Maria e do meu trabalho voluntário junto a pessoas como ela, que inclusive me deu uma outra dimensão como advogada, coisa que eu desconhecia o quanto a gente pode ser importante, né, para as pessoas invisíveis, desconhecidas, e como isso faz bem para a gente também, colocar a nossa profissão, nosso conhecimento, né, à disposição dessas pessoas. Você tem uma ação também, a partir de 2007, pedindo indenização ao Estado, que ainda até hoje não se manifestou a respeito disso, não tem andamento, e toda a família dela hoje vive, ela tem 2 filhos adolescentes, mais um pequeno, vive em função do que aconteceu com ela, o trauma que aconteceu com ela, só que o Estado não te dá a resposta pronta, e nem sei se vai dar ainda para ela em vida, né, sobre o que aconteceu,
sobre a indenização que ela tem direito. O processo dela, inclusive, tinha sido, no início, registrado como lesão de corporal leve. E eu digo, porque você tem 2, ela perdeu um e sobrou o outro, é leve? Como é que é isso? E desde né? então, ela foi mutilada. Nós avançamos em relação a essa questão da aplicação do princípio da Nós insignificância avançamos aqui no muito Brasil? porque este problema dela era tão desproporcional, o castigo que ela estava recebendo lá dentro do sistema, com aquilo que ela poderia ter feito aqui fora, que o Brasil todo se movimentou, até aquelas petições internacionais vieram. O caso da Maria se tornou questão de exame da OAB em diversos estados. Até hoje me perguntam do caso dela, sempre que se fala em violação de direitos, né? Direitos humanos vem como a Maria do shampoo que perdeu a visão. É uma coisa que ninguém, por mais que não concordasse que ela pudesse ter tentado furtar um shampoo de uma drogaria, ela não merecia aquele tratamento que teve. Então, isso modificou o enfrentamento do princípio da insignificância. O Tribunal de Justiça de São Paulo sempre foi muito resistente a isso, mas o próprio Departamento de Inquéritos Policiais, o próprio Judiciário acabou olhando de outra forma, só que o próprio Superior Tribunal de Justiça, mas o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, que ia decidir sobre um limite do que é insignificante, colocar um patamar, é menos de um salário mínimo, é quanto? Né? Porque a gente tem dentro do contrabando de escaminho um limite, né, tributário de R$20 mil não é crime porque é insignificante, naquilo que a mulher pode ser, eu tive casos de um pãozinho, de um leitinho, né? Então de R$1, R$2, aquela pessoa passava meses e meses presa. O Supremo abriu mão, não quis se envolver e cada caso é um caso. Então, São Paulo, que é muito resistente a entender essa situação, ele sempre apena e mantém esta pena sempre num limite muito alto. Agora, há um drama que eu acho também é bastante substancial no que diz respeito às mulheres, que são as presas estrangeiras, que essas sequer têm famílias aqui. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria de ver um comentário da senhora sobre isso. Essa questão das presas estrangeiras é muito peculiar também. Lá atrás, quando eu comecei, nós tínhamos 50 mulheres presas estrangeiras em São Paulo e que, inclusive, o sistema punha uma em cada lugar para elas nem se conversarem nem saberem, né? Hoje nós temos 800 e tantas mulheres, enfim, o número é muito grande também, mas o perfil é o mesmo. É a tal da mula, é aquela pessoa que tem uma participação muito pequena dentro do esquema todo do tráfico. Muitas vezes ela está na fila com avisos de que ela está na fila para que o grande traficante venha atrás. São pessoas de baixa escolaridade que vêm com uma promessa de receber um dinheiro entrando aqui e que vai voltar. E, na verdade, ficam 5 anos e pouco aqui presas, até porque o tráfico ele não faz a diferenciação que a lei permite, o tráfico privilegiado, que pode ter uma pena de 1 ano e 8 meses e permitir substituição da pena, aguardar o processo em liberdade, ele sempre coloca numa situação mais grave, né, do tráfico maior, vamos dizer assim, para ter essa pena de 5 anos e 4 meses e ter poucos benefícios. E a estrangeira fica distante do seu país, com um atendimento precário da maioria dos seus consulados, aprende o português quase que na marra, por solidariedade das outras presas, né? Não tem a quem recorrer para óculos, para remédios, para produtos de higiene, e ela acaba aqui também ficando. Alguns juízes reconhecem o direito do livramento condicional no final da pena, outros exigem uma prova de trabalho, aonde vai ser de residência, aonde. Então elas cumprem a pena integral, né, para depois serem expulsas. É uma situação muito triste. Do distanciamento, e aí que o ITTC entra num convênio que faz, às vezes, de família, né? Para livros, para manter, para respeitar, inclusive, a própria identidade, às vezes olhar para as pessoas pode ser visto como um desrespeito, né? E aqui você tem que olhar baixo, então elas têm dificuldade, inclusive, de aceitar as nossas regras, de entender como nós pensamos, né? Ou como o sistema pensa. Então, o ITTC tenta fazer a intermediação. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais, da Eleonora, depois das suas, e também deixar o site para quem quiser conhecer o seu trabalho. Eleonora. Meu caro Martim, minha querida Sônia Drigo, eu quero agradecer a oportunidade, Martim, de estar aqui representando o IBCCRIM no seu programa Direito e Globalização. Você que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, então está intimamente ligado o seu trabalho junto à OAB com o que a doutora Sônia trouxe hoje.
E minha querida Sônia, muito obrigada por vir aqui hoje dar voz a essas mulheres, e aprendi muito. E muito obrigada mesmo. E eu quero apenas convidar os nossos telespectadores para que entrem no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Já estão abertas as inscrições para a nossa pós-graduação em Direito Penal Econômico, em parceria com Coimbra. Inclusive, nós temos agora uma comissão de concessão de bolsas de estudo. Então, procurem se informar sobre os eventos que o IBCCRIM patrocina. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, a forma carinhosa que vocês trataram, inclusive o assunto que é difícil, e agradecer a quem está assistindo, que mandou perguntas, e colocar à disposição o site do ITTC, é www.ittc.org.br. Lá vocês vão encontrar vários projetos que estão em andamento, mulheres estrangeiras, mulheres em sistema de prisão, há convênios com a Defensoria Pública da União, no caso das estrangeiras, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Todas as questões podem ser encaminhadas para lá, que vão ser acompanhadas e respondidas. E através do ITTC, se quiserem também continuar este bate-papo, mandar perguntas, eu também fico esperando e muito contente de haver interesse em conhecer essa situação, porque nós temos um grande número de meninas com mães de outras crianças que precisam muito da nossa experiência e do nosso olhar. Não tem dúvida. Eu deixei de fazer, teve algumas perguntas que eu deixei de fazer por falta de espaço, de tempo mesmo. O papo estava interessante, eu não consegui fazer, peço desculpa. E entre em contato diretamente aqueles que enviaram a pergunta e não pude atender. Entre diretamente em contato, porque o TCC, o site está sendo vinculado aí no ar. Vou me despedindo por aqui, agradecendo a você, Leonora, sempre uma convidada, sempre uma pessoa muito gentil, trazendo excelentes convidados aqui, dividindo a mesa comigo. Obrigado. Lembrança do seu pai, sempre, quem eu admiro muito, que eu gosto muito. Muito obrigado, doutora Sônia. Eu já a conhecia por nome, mas não conhecia pessoalmente, então foi uma coisa muito especial essa noite a gente estar falando de coisas tão profundas, tão delicadas, difíceis e de uma forma tão suave. Porque eu admiro muito a mulher quando ela fala, assim, ela fala de uma forma suave. O discurso masculino é mais duro, né? Então eu gosto muito de escutar as mulheres, porque elas sabem falar as coisas com uma delicadeza, tratar um tema desse com uma grande delicadeza. A senhora está de parabéns pelo seu trabalho e obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. E me despeço você de casa, aguardando na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, até lá.